Vamos ver agora um dos equipamentos mais importantes e indispensáveis aí para um evento ao vivo, quando a gente tem instrumentos musicais ou quando a gente precisa ligar ali dispositivos digitais na mesa de som e a gente está com algum tipo de ruído, ou a gente tem ali, por exemplo, um cabo que é desbalanceado. Estamos falando aí dos nossos queridos Direct Box, ou seja, essa caixinha aqui, ó, que é muito importante e a gente vai descobrir agora como que você faz toda essa conexão, para que serve e tudo mais. E eu trouxe aqui dois modelos. Eu tenho aqui desse lado um modelo de um Direct Box passivo e desse outro lado aqui um Direct Box ativo. E aí, você já sabe as diferenças? Não? Vamos descobrir aqui agora juntos. Vou colocar aqui na tela um slidezinho que eu trouxe para você poder entender um pouquinho mais aí sobre a questão do Direct Box. A principal função do Direct Box, né, é converter um sinal que não é balanceado em um sinal balanceado. E o que é esse sinal desbalanceado, né? É um sinal onde a gente só tem ali, por exemplo, o positivo e o negativo, a gente não tem o terra. Isso faz com que, se você pegar, por exemplo, um cabo P10, que é desbalanceado, conectar num instrumento também desbalanceado, no caso um teclado, um sintetizador, uma guitarra, um baixo, um violão, por exemplo, e levar esse cabo durante uma longa distância, por exemplo, você pegar aí questões de 10, 15, 20 metros, você está muito sujeito a ter problemas de ruídos. Por isso que a gente vai estar colocando esse carinha aqui, o Direct Box, para que ele possa fazer, além do casamento das impedâncias, ou seja, acertar ali toda aquela questão de energia, ele vai fazer, a partir de um determinado ponto, o aterramento. Então ele vai trazer ali um terceiro pino, né, o ground, o terra. Então você vai ter o positivo, o negativo e o terra. Por isso que todas essas conexões que a gente vê aqui numa mesa de som, ela tem 3 pininhos. Justamente o primeiro é o terra, o segundo positivo e o terceiro é o negativo, justamente para você poder ter o aterramento e evitar esses ruídos, essas induções elétricas que podem ter ali no seu equipamento de áudio, no seu instrumento. E aí o Direct Box, ele não necessariamente precisa ser só conectado ali entre, por exemplo, teclados, instrumentos musicais e a mesa de som. Você pode conectar também, por exemplo, uma mesa de som num outro equipamento eletrônico, num outro equipamento de áudio, numa placa de áudio, e pode ser necessário o uso do Direct Box. É isso que a gente vai entender a partir de agora, como é que ele elimina todos esses ruídos. Vamos lá. Continuando aqui, como é que funciona a ligação? Primeiro, nós temos ali um exemplo gráfico e eu vou te mostrar aqui já já, direto no equipamento, como é que funciona. Nós temos ali uma entrada, ou seja, você vai sair com o sinal do instrumento e vai entrar no Direct Box, e do Direct Box você vai mandar para a entrada da mesa de áudio, ou seja, a entrada de microfone input, a entrada XLR. E tem uma saída que é o que a gente chama de link out, que é uma opção que você vai ter para poder ligar, por exemplo, um cubo de baixo, um cubo de guitarra. Vamos ver aqui na prática, olha só que interessante. Aqui eu tô com um Direct Box Ultra DI da Behringer. Esse daqui é um Direct Box ativo. O que é um Direct Box ativo? É um Direct Box que você precisa ter alimentação. Então, por isso aqui a gente tem uma conexão onde a gente pode colocar aqui uma bateria de 9 volts, ou ele também pode funcionar via Phantom Power, que é aquela energia fantasma que você pode mandar da mesa de som. E aí essa energia de 48 volts vai chegar aqui via cabo XLR. Já já eu falo um pouco mais sobre as diferenças do ativo para o passivo, que é esse outro que eu trouxe aqui para mostrar para você também. Mas continuando aqui, como é que funciona? Vamos lá. Nessa parte de cá nós temos o input. Então aqui é onde a gente vai conectar o nosso instrumento. No caso desse Direct Box da Behringer, nós temos aqui uma conexão P10, ok? E uma conexão XLR de entrada. Então essas duas aqui são as entradas, você vai usar uma de cada vez, tá bom? Conectou, por exemplo, a sua guitarra aqui, você vai ter uma saída aqui, ó, link. Essa saída de link é justamente para você ligar o seu cubo, para você poder ligar ali outro dispositivo. Então é uma saída, o que entra aqui vai sair aqui, ou seja, é um link, é uma conexão direta aqui com essa entrada. Já aqui do lado nós temos um atenuador, ou seja, é um pad, né? Como a gente vê nas mesas de som. Passive Attenuation Device, ou seja, é um dispositivo de atenuação. Cada botãozinho aqui, ó, vai representar menos 20 decibéis. Ou seja, se você clicar aqui, você vai ter menos 20 decibéis de sinal já na entrada aqui, ou seja, na chegada. Se você apertar aqui, você vai ter menos 40, ou seja, você vai somar essas duas atenuações e isso vai resultar em menos 40 decibéis. Paulo, mas quando que eu devo utilizar esse atenuador? Quando você tiver um sinal chegando muito forte aqui, por exemplo, nesse Direct Box.
O DirectBox ativo, como ele tem um circuito eletrônico aqui, ele é feito para trabalhar com sinais que têm uma energia mais baixa. Então, às vezes, se chegar um sinal muito forte aqui, pode ter uma saturação. Por isso que você tem esse atenuador aqui para você poder diminuir justamente esse nível de entrada de sinal. Beleza? Se não, você vai deixar ele desapertado aqui e vai funcionar também tranquilo. Você vai perceber, é bem nítido se tiver uma saturação. Já aqui desse outro lado, nós temos aí a conexão para você colocar aqui a bateria, beleza? Nós temos aqui já a saída, onde a gente tem aqui toda a energia do som, né? Positivo, negativo e o terra, então você já tem uma saída balanceada aqui. E aqui nós temos o ground lift. O que seria isso? Isso daqui é a opção que você tem de fazer uma ligação aqui interna entre o terra, ou seja, o terra de saída com o terra de entrada, ou seja, você pode deixar os dois conectados ou você pode cortar esse circuito. Então esse ground lift seria justamente isso, você liga ou desliga a ligação entre o terra de um lado e do outro. Paulo, quando que você vai ativar e quando que você vai desativar? Dependendo da situação, às vezes você vai conectar o DirectBox e você vai continuar tendo ruído. Então você vem aqui, aperta ele e ele vai resolver, porque ele vai desligar essa conexão entre um lado e o outro, ou seja, você vai ter o aterramento a partir dessa saída e a sua mesa de som. Então com isso você tem essa chavinha aqui seletora. Já aqui do lado é um liga e desliga do DirectBox. Como ele é um DirectBox ativo que precisa de bateria, aqui você pode ligar e desligar o uso da bateria. Se ele estiver conectado via cabo aqui de áudio e tiver com o Phantom Power da mesa ligado, esse botão não vai fazer diferença. Então ele não é só um on-off, ele é basicamente um liga e desliga aqui relacionado com a bateria, se ele vai utilizar ou não a energia aqui da bateria de 9 volts. Beleza? Então, olhando aqui agora, por exemplo, no nosso slide, então o DirectBox ativo também pode ser considerado aí como se fosse um pré-amplificador, né? O fato dele ter todo um sistema aqui dentro, um circuito eletrônico que precisa justamente dessa bateria, dessa energia para poder estar funcionando bem, faz com que ele seja ideal para você utilizar ele, por exemplo, numa guitarra, num baixo, eliminando ali todos aqueles ruídos de indução elétrica que você possa ter, mas ele funciona muito bem com esses instrumentos que geram uma energia, uma saída, um sinal muito fraco ali. Mas às vezes você precisa trabalhar com sinais mais fortes, e aí que entra o nosso querido DirectBox passivo. Ou seja, o DirectBox passivo é esse cara aqui, ele não precisa de alimentação para poder estar funcionando. Ou seja, basta você conectar aqui os cabos e ele já vai funcionar. Então é legal porque para algumas situações onde você tem uma saída de energia mais forte, o DirectBox passivo já vai funcionar de forma mais interessante. Ele não precisa do Phantom Power, ele não precisa de bateria de 9 volts para poder estar funcionando. Esse daqui é um Turbo Electronic, ele é um DirectBox estéreo. Eu vou contar aqui para você uma situação bem interessante, mas deixa eu mostrar aqui primeiro na tela como que funciona essa questão das conexões. Nós temos aqui, ó, só para você poder ver e ficar fácil de você entender, nós temos aqui as entradas, então são duas entradas que a gente tem ali, certo? Ele é um DirectBox estéreo, e nós temos aqui duas saídas de áudio, beleza? Então aqui é onde a gente vai levar esse sinal para a nossa mesa. E aqui a gente tem um ground, né? Ou seja, aquela questão de você poder ligar e desligar o aterramento entre um lado e o outro. E aqui a gente já tem a saída, que seria aquele link direto, e o atenuador, ou seja, é a mesma coisa que a gente vê nesse DirectBox ativo da Behringer, vai ser a mesma coisa que a gente tem aqui, olha só que interessante. Vamos lá, os inputs aqui, certo? Sendo que um é a entrada e o outro é o link. Aqui a gente tem um atenuador, então aqui a gente pode escolher quantos decibéis, nesse caso 0, menos 20 ou menos 40 decibéis. E já desse outro lado aqui nós temos as saídas e o ground lift aqui para você poder ligar e desligar essa questão do aterramento de um lado com o outro. Olha que situação interessante. Aqui, no momento que a gente estava montando todo o nosso sistema aqui de transmissão das aulas e das nossas lives, a gente queria conectar aqui a Soundcraft ao i24 na nossa Atem, ou seja, aqui a gente está utilizando o sistema da Blackmagic para a gravação dos conteúdos e para a transmissão, ou seja, todos esses cortes passam aqui por uma Atem Mini Extreme ISO, beleza? E aqui a gente tem uma entrada P2, ou seja, é uma entrada estéreo, funciona com um sinal de linha,
porém não é uma entrada balanceada. A gente até tem o sinal saindo aqui da mesa balanceado, tanto no XLR quanto no P10, porém a entrada ali é desbalanceada. Uma vez que a gente vai ter um sinal estéreo, né, uma conexão P2, a gente vai ter ali o primeiro pininho sendo o positivo de um lado, o segundo o positivo do outro, e o terceiro vai ser ali o negativo, a gente não vai ter terra. E aí qual que era o problema? A gente estava conectando direto à mesa na Atem, e pelo fato delas trabalharem ali com energias diferentes, né? Ou seja, aqui a gente tem todo um circuito eletrônico, uma energia, câmeras conectadas, cabo HDMI, um monte de coisa, e aí a gente precisou justamente utilizar aqui o DirectBox para poder se livrar dos ruídos, porque uma vez que a gente conectou aqui a saída P2, ou seja, pegamos até mesmo a saída de fone e conectamos aqui direto, mesmo sendo uma saída de line, começou a dar ruídos. E aí a gente experimentou, vamos pegar a saída P10, usar um P10, P2, conectar aqui, deu ruído de novo. Então, uma vez que a gente passou isso pelo DirectBox, pegamos aqui a saída da mesa, conectamos no DirectBox, saímos do DirectBox, ligamos aqui no switcher, né, na Atem Mini Extreme, e aí resolveu o nosso problema de ruído. Então você pode ter isso também quando você utiliza aí, por exemplo, uma ligação de uma mesa de som com outra, como por exemplo aí no slide. Nesse slide tem uma situação interessante, a ligação, por exemplo, ali de um mixer de DJ numa mesa de som. E você vê que está sendo utilizado dois DirectBox desse daqui, ó. Justamente esse que eu trouxe, o da Behringer, o DI100. Então são dois, por quê? Ele é um sinal mono, esse daqui ele só aceita um sinal, então a gente vai ter que usar um para o lado L, left, e outro para o lado R, right. Ou seja, se eu tenho um outro DirectBox, no caso, por exemplo, esse daqui, que é um DirectBox duplo, né, com dois sinais, eu vou estar utilizando só um equipamento e posso chegar aqui com duas vias. A Behringer também tem o DI20 que faz essa conexão em estéreo também. Então ali é só um outro exemplo para você poder estar vendo o uso do DirectBox. Então não necessariamente vai ser só de instrumentos, de teclados, de violões, mas você vai estar utilizando o DirectBox sempre que necessário. Então realmente podemos dizer que o DirectBox é um dos equipamentos indispensáveis aí para você poder fazer um sistema de som ao vivo com qualidade, porque se você ligar realmente ali a guitarra, o baixo, o teclado direto na mesa, a chance de você ter um ruído vai ser grande. Para se livrar desse problema com questão de diferença de impedância, diferença de potência ali do sinal, a questão do aterramento, tá aqui. DirectBox, uma solução muito interessante, não só para instrumentos, mas como a gente viu também, no caso às vezes você ter que ligar uma mesa de som em outro equipamento de áudio, vai ser importante para você poder realmente se livrar desses problemas aí de energia que a gente às vezes acaba tendo. Teve aquele ruidinho, sentiu que mesmo ali, por exemplo, só de conectar com todos os microfones desligados aqui, tudo fechado, só de conectar já começou a dar um ruidinho, tá aqui, tem que correr atrás de comprar um DirectBox e colocar no meio desses dois equipamentos que você já vai ver aí que vai resolver os seus problemas. Beleza? Então é isso, até a próxima. Valeu!